Os irmãos podem tomar os vossos lugares e nesta tarde vocês já perceberam que é tudo muito especial. Disse ontem na formação da Comacep, tive a oportunidade de dar formação ontem, e disse a alguns irmãos que aqui estavam, ouviram-me. Há duas coisas que podemos receber como certo. Primeiro, eles provavelmente chegarão à nossa idade, mas nenhum de vocês vai chegar outra vez à idade deles. Concordam comigo? Quem é que concorda comigo? Isto quer dizer que todos os adultos já tivemos a idade deles. Há aqui alguém que nunca tenha tido esta idade? Não, já todos tivemos esta idade. Mas eles ainda não tiveram a nossa idade, de nenhum de nós. Eles são especiais. Amém? Quem é que lembra a sua infância? Eu acho que há aqui gente que deve ter nascido aí com 30 anos. Quem é que lembra a sua infância? Tem boas recordações? Certamente tem todas, não é? Boas, menos boas, mas também tem boas. O texto que as duas meninas fizeram o favor de ler é o texto que eu quero usar nesta tarde para falar com os meus amados irmãos. Primeira coisa que aquele texto diz é que havia crianças que eram trazidas a Jesus e traziam-lhe meninos. E naquele texto nós podemos ver duas visões diferentes sobre trazer crianças a Jesus. Olha, nos dias de Jesus era normal, num dia de festa que era chamado o dia da expiação, algumas crianças, talvez ali na idade entre os 8 e os 10 anos, os 8 e os 11 anos, elas jejuavam, estou a falar de crianças, e elas eram levadas e os pais procuravam os melhores rabinos para colocar naquele dia essas crianças para aprenderem. Levavam-nos também aos sacerdotes e aos levitas para eles orarem por eles, para os trazerem para as coisas de Deus. Esta era uma prática que era feita nos dias de Jesus. E certamente com esta ideia em mente, quando Jesus estava pregando, muitas pessoas disseram: eu quero que os meus filhos eles estejam aos pés de Jesus. E meu amado irmão, prezada irmã, esta é uma boa visão. Eu quero que os meus filhos estejam aos pés de Jesus. Olha, havia naquela altura alguns adultos com uma visão deturpada. Claro que isto hoje já não é assim, mas naquela altura era. E alguns começaram a dizer: eles são muito pequenos. Eles vão incomodar muito. Vão fazer muito barulho. Eles não vão perceber nada. As crianças iam para ir ter com Jesus e eles diziam: vai-te embora, rapaz, aqui estás a estrovar. Esta é uma visão deturpada. As crianças têm direito, as crianças têm necessidade e as crianças ganham a ir aos pés do Senhor. Amado irmão, prezada irmã, a nossa visão, a nossa forma de ver as crianças deve ser um adulto em formação. E eu quero que eles sejam os melhores adultos possíveis. Amém? Eu não quero apenas que eles sejam os mais bonitos. Também é bom que sejam bonitos. Quem é que daqui quer ser bonito? Não houve ninguém que disse. Quem é que quer ser feio? Ninguém levantou o braço a dizer que quer ser feio. Sabe uma coisa? Isso não é o mais importante. Nós queremos que eles sejam pessoas de valor na sociedade. Quando eu digo pessoas de valor na sociedade, eu estou a dizer pessoas que chegaram muito longe nos seus estudos, pessoas que chegaram muito longe nas suas carreiras, pessoas que são válidas por aquilo que fazem,
E eu oro a Deus para que dentro destas crianças se levantem homens e mulheres de grande valor. Mas mais importante do que eles serem homens e mulheres de grande valor, é que eles sejam homens e mulheres com grandes valores. Eu vou repetir. Mais importante do que eles sejam homens e mulheres com grande valor, é que eles sejam homens e mulheres com grandes valores. Olha, a nossa sociedade hoje tem muita gente com grande valor e com poucos valores. Muito capazes, muito competentes e com uma ética muito pequena. É importante que a Igreja do Senhor se esforce nesta nova geração, em cada nova geração, para que eles venham a ser homens e mulheres de grandes valores. E se nós queremos homens e mulheres com grandes valores, é levá-los aos pés de Jesus. Ele é aquele que coloca os melhores valores nos nossos corações. Olha, meu amado irmão, você pode levar os seus filhos às melhores escolas. Você pode levar os seus filhos para as melhores atividades. Você pode levar os seus filhos para os sítios mais interessantes do mundo, mas se você os levar aos pés de Jesus, Ele vai fazer pessoas com grandes valores, com valores certos, capazes de mudar o mundo, talvez não pela sua capacidade, mas pela fé que eles têm em Deus. Aleluia! Ontem, quando dei aqui formação, usei um versículo. Vou pedir perdão aos irmãos que tiveram ontem, porque eu vou usar exatamente o mesmo versículo agora. Este versículo encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6. E ele diz: instrui, digam que eu estava a ouvir, instrui o menino no caminho em que deve andar. Deixa-me parar aqui um bocadinho. Esta palavra caminho, lá no original, tem uma palavra atrás que liga e que nos dá a ideia da boca do caminho. Se formos fazer uma análise mais profunda do original deste versículo, o que a palavra de Deus nos está a dizer é que eu pego na criança e antes que ela comece a fazer o caminho por ela, eu vou-lhe dar as instruções todas para ser correto. Nem sequer é a ideia de instrução, é mais a ideia de treino. E eu vou dizer, olha, meu amigo, isto é o que tu vais ter que fazer. E depois eu saio de cena. E fica a criança percorrendo o caminho. E durante todo o caminho, ela vai se lembrar do treino que recebeu no início. E até quando ela chegar ao fim do caminho, quando for velho, não se vai esquecer daquilo que aprendeu. Amado irmão, cada minuto que você gastar com o seu filho, deu por bem entregue. Cada minuto que você gastar levando-o aos pés de Jesus, deu por bem emprego. Sabe porquê? Instrui antes que ele comece o caminho. Vai chegar à altura que ele vai fazer o caminho. Aleluia! Olhe, mas havia adultos com uma visão correta. Estes tinham uma visão deturpada e diziam, não vão incomodar Jesus, as crianças vão fazer muito barulho, eles não vão perceber nada. Cuidado quando você acha que a criança não percebe nada. Hein? É que a criança lá dentro não diz nada, mas está a dizer, afinal meu pai é que não percebe que eu estou a perceber tudo. Eles têm aquela forma especial, mas não fico preocupado, porque nós também já tivemos, quando tínhamos a idade deles. Agora existe uma forma certa. Eu quero que os meus filhos sejam tocados por Jesus. Eu vou levá-los e eu quero que Ele lhes toque. Amados irmãos, leve os seus filhos para que Jesus os toque.
Amém. Para que lhes traga uma marca profunda. Para que quando eles fizerem a caminhada da vida, eles saibam bem naquilo que querem. Olha, a nossa infância é um tempo de preparação. Quem é que aqui aprendeu a tabuada depois de adulto? Levante lá o braço. Ninguém aprendeu a tabuada depois de adulto, mas vocês sabem a tabuada. Quer dizer, alguns. Porque eu estava a ver aí alguns ao pastor. Não, não pergunte isso. Mas eu sei que grande parte, e se eu perguntar aí aos mais velhos, eles vão levantar todos os braços. Sabe quando é que eles aprenderam a tabuada? Antes que a idade deles se escrevia com 2 números. Quando se escrevia com um número só. Sabiam aquilo? É assim, digam lá os meus amados irmãos. Sabe porquê? Aquilo que nós aprendemos na infância fica. E, meus amados irmãos, o ensino da palavra de Deus deve ser ministrado às crianças, porque ele fica. Mas, em segundo lugar, as experiências que eles têm com Deus também ficam. Por isso, nós devemos trazer os nossos filhos para poderem ter um tempo com Deus, para poderem ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, para poderem ver Deus operar, porque isso fica. Amém. Quando Davi teve que olhar para o Golias, havia 2 opiniões. A primeira opinião era de toda a gente, que era como é que o miúdo vai lutar com o Golias. Sabe o que é que o Golias achou? Ele pensa que vai enxotar um cão. E sabe o que é que o Davi pensava? Isto é fácil. Eu já tive um treino com o leão e com o urso, isto é fácil. Acha que ele lutou com o leão e com o urso? Não. Deus deu-lhe vitória, deu-lhe capacidade para ganhar. Acha que ele estava a contar com a sua força, com a sua capacidade de lutar com o Golias? Não. Mas ele estava treinado a confiar em Deus. Ele sabia que Deus ia ajudar e ia abençoar. Meus amados irmãos, nós precisamos de olhar para os nossos filhos e capacitá-los para eles confiarem em Deus. Sabendo que quando eles o fazem, quando eles têm experiências com Deus, quando eles percebem que confiam em Deus e que Deus se manifesta na sua vida, que Deus opera, eles vão ganhar uma experiência, uma força, um lastro para a sua vida adulta muito grande, que as experiências amargas da vida não terão capacidade de apagar. Receber o reino de Deus como uma criança. Olha, Jesus parece que faz ali um parênteses e diz, vocês estão aqui a impedir as crianças, mas eu quero dizer-vos uma coisa. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E a minha questão é, o que é que significa receber o reino de Deus como uma criança? Como é uma criança? Em primeiro lugar, é dependente. Vocês já viram alguma criança independente? Sim ou não? Eles às vezes querem ser independentes, mas depois na prática nós percebemos que a criança é dependente. Como é que nós somos em relação a Deus? Será que nos sentimos dependentes ou independentes? Amados irmãos, a Bíblia fala-nos de um grande homem. Este grande homem, Moisés, ele teve que ensinar o povo a depender de Deus. Na verdade, foi uma aprendizagem que ele fez em conjunto com o povo. Deus diz, eu vou dar-vos uma grande vitória, vocês vão sair do Egito. E eles saíram do Egito aos saltos todos contentes, com uma grande riqueza atrás, e disseram, nós vamos ser os maiores. Chegaram ao deserto, a única coisa que eles tinham era areia. Não sei se eles pensaram alguma vez em trocar ouro por areia, mas era a única coisa que eles tinham. E sabe o que é que eles precisaram de aprender? Se eu quero comer, eu tenho que depender de Deus. E Deus disse, olha, vou mandar-vos o pão, mas vocês não vale a pena irem-se a embarcar pão. Porque esse pão, amanhã já tem bichos.
Tragam só a quantidade de hoje e amanhã vocês confiem que eu vou dar-vos mais. Amados irmãos, nós precisamos de aprender a depender de Deus em cada dia. Como a criança que sabe, eu agora comi, fiquei com a minha barriga cheia, mas logo à tarde a mãe vai preparar o lanche outra vez. Como a criança que tudo pode estar confuso, ele está a brincar muito distraído, mas quando alguma coisa fica meio turbulenta, ele dá uma corrida para o pé da mãe e diz: agora eu estou seguro. Precisamos de depender como uma criança. Segunda coisa, precisamos de perceber que não conseguimos prever a nossa segurança. Você sente-se seguro? Olhe que essa segurança é aparente. Hoje estamos aqui tão bem. Literalmente não me dói nada, não sinto nenhum tipo de limitação. E amanhã estamos na situação mais delicada que se pode imaginar. Esta é a realidade do ser humano. Mas deixa que te diga, meu amado irmão e irmã, se você quer herdar o reino de Deus, você precisa depender dele para a sua segurança. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Saíram todos alegres e contentes e de repente acharam: bem, agora ninguém vai ser contra nós porque morreram os primogênitos e já ninguém sequer pensa em se levantar contra nós. E de repente começam a perceber que existia um exército atrás. E Deus diz uma coisa muito estranha: Moisés, é para continuar em frente. Senhor, em frente é mar. Não, mas é para continuar em frente. Eu não sei o que é que você fazia se chegasse diante do mar, sentisse-se completamente inseguro e alguém lhe dissesse: a tua segurança está no mar, continua em frente. Você dizia: bem, eu não vou morrer atacado pelo exército, eu vou morrer afogado. E Deus continuava a dizer: é em frente. E sabe uma coisa? Eles tiveram duas escolhas. Ou eles confiavam neles próprios e eram esmagados pelo exército de Faraó, ou eles confiavam em Deus e iam em frente. E quando eles decidiram confiar em Deus e foram em frente, sabe o que aconteceu? Deus abriu o mar, eles passaram e o exército de Faraó foi destruído no meio do mar. Meus amados irmãos, nós precisamos de confiar em Deus para a nossa segurança. Nós não temos segurança em nós próprios, nós não somos capazes de nos sustentar como até achamos que conseguimos. Precisamos de depender de Deus para a nossa segurança também, mesmo que tenhamos que avançar para o mar. Olha, a segunda área que uma criança tem é que ela é sincera. Se você quiser saber tudo, pergunta às crianças. Mas prepare-se que a resposta nem sempre é mais agradável, porque eles são sinceros. E sabem, a sinceridade nem sempre é simpática. Concordam comigo ou não? Sabe uma coisa? Nós precisamos de chegar diante de Deus com sinceridade. Com um coração sincero. Um coração desprovido de qualquer adorno. Um coração desprovido de qualquer preconceito. Um coração que não pensa o que é que o outro quer ouvir, mas que diz aquilo que está lá dentro mesmo. Nós precisamos de chegar a Deus com sinceridade. E deixa que te diga, meu irmão e irmã, se queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos de passar por aqui. Olha, a terceira coisa que a criança tem é que ela é ensinável. Se você tiver dúvidas, pegue num equipamento novo, num telemóvel, num aparelho qualquer. Você vai demorar 1 hora a descobrir aquilo e a criança em 10 minutos já tem aquilo tudo a trabalhar e já disse: pronto, e já não tem mais nada para aprender. Explica alguma coisa a um adulto e ele vai ficar a processar. Explica a uma criança e aquilo... Você já reparou
que uma criança nasce e a única coisa que sabe fazer é chorar. Veja o que ela sabe fazer ao fim de um ano. Tanta coisa que ela aprendeu. Olhamos para isto e perguntamos o que é que se passa com a criança. A criança aprende. Meu amado irmão e prezada irmã, deixa-me que te diga nesta tarde. Jesus convidou-nos a vir a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a seguir ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aprendei de mim. Se nós não estivermos disponíveis para aprender, nós não estamos preparados para ir. Nós não estamos preparados para continuar com Ele. Deixem-me ir para o terceiro ponto da minha mensagem nesta tarde. O que é que Jesus fez com as crianças? No texto que lemos inicialmente, ou que as meninas leram aqui inicialmente, diz: e tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, digam vocês, será que podemos dizer todos juntos? E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O que é que ele fez? Podemos dizer outra vez? Será que as crianças podem receber bênção? Podem. Deus mandou que os sacerdotes abençoassem em nome do Senhor os filhos de Israel. Que o nome de Deus fosse colocado sobre os filhos de Israel. A bênção de Deus, a bênção de Jesus, ela é necessária para todos, incluindo para as crianças. Amém? Quem é que aqui diz que precisa das bênçãos de Deus ou das bênçãos de Jesus na sua vida, pode levantar o seu braço e dar glória a Jesus? Amém. Posso ouvir este glória a Jesus? Amém. Aleluia. Dou graças a Deus pelo ar-condicionado, porque se não tivéssemos o ar-condicionado, estávamos aqui todos cheios de calor e nem se conseguia ouvir um glória a Jesus. Mas assim, ouve-se um glória a Jesus com força. Quem acha que as bênçãos de Deus são necessárias para todos, pode dar glória a Jesus? Aleluia. Olha, se alguém ficou lá em casa a ver o streaming e está lá cheio de calor, fez mal, porque aqui está fresquinho. No próximo domingo é melhor vir mesmo e aproveitar este tempo tão espetacular. Amados irmãos, a bênção de Deus é para todos. É também para as crianças. Eu não consigo dar a nenhuma das minhas filhas aquilo que Deus tem para lhe dar. Eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho recursos que se possam comparar àqueles que Deus tem. E também não sou tão bom como Deus, apesar de gostar muito das minhas filhas. Deus, Ele é melhor do que qualquer um de nós. E Ele pode dar aquilo que nenhum de nós pode dar. O meu maior desejo é que Deus abençoe as minhas filhas. E como pai que estás aí, aquilo que tu podes de melhor desejar é que Deus abençoe os teus filhos. Aquilo que nós mais podemos desejar para estas crianças é que Deus abençoe as crianças. Para todos aqueles que estão na sala, aquilo melhor que eu posso desejar é que a bênção de Deus possa ser sobre cada um. Aleluia! As crianças necessitam de ter experiências com Deus. Muitas vezes achamos que são os adultos. Não acredite nisso.
As crianças precisam de ter experiências com Deus. E só existem experiências com Deus na medida em que elas aprendem dele e na medida em que elas se relacionam com Ele. Então, enquanto adultos, nós precisamos motivar, levar, ajudar as nossas crianças a ter um relacionamento próximo com Deus. Amém. Meu amado irmão, prezada irmã, sabe o que é um adulto? É alguém que já foi criança. Sabe o que é uma criança? É alguém que se está a preparar para ser um adulto. Quando a pessoa chega a adulto, na nossa cabeça nós dizemos assim, como é que eu já fiz isto? Se ele já teve experiências com Deus, isso vai moldar a sua vida adulta. Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. E no versículo 15, não sei se os irmãos trouxeram a segunda carta a Timóteo, mas eu queria ler este versículo. E pedia que os meninos olhassem muito bem e lessem comigo este versículo. Será que eu posso vos ouvir ler nesta tarde? Segunda carta a Timóteo, capítulo 13 e no versículo 15. Nós temos ali projetado. E o que é que diz? Podem ler comigo? Quem é que vai ler com força? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Será que há mais meninos na sala que querem ler com força comigo? As sagradas letras ele sabia desde quando? Quando é que é a meninice? A meninice é a infância. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras. E isso tem uma consequência. Qual é? Podem ler comigo? Podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia! Desde a tua meninice sabes o quê? As sagradas letras. Quer dizer que este rapaz, ele começou a ser levado para aprender a palavra de Deus na sua infância. Mas eu acredito que não foi só o texto. Eu acredito que foi também, aleluia, ele foi levado a ter experiências com Deus. Meus amados irmãos, leve os seus filhos. Eles precisam de ter um relacionamento com Deus. Depois disto tudo, o que é que nós podemos fazer? Podemos não fazer nada. Dizemos, pronto, está bem. Amanhã vamos ao culto, os miúdos ficam em casa. Porque eles incomodam-nos um bocadinho. Você vai ficar muito mais incomodado se quando ele tiver mais alguns anos o vir mal encaminhado na vida. Traga-os ao culto. Ore com eles. Ajude-os a aprender a palavra de Deus. E quando ele for adulto, não se irá arrepender disso. Eu pedia que nós ficássemos de pé. E nós vamos orar ao Senhor nesta tarde.